Tá me procurando, não tá? Oiê! Tá vendo? Isso é uma redação mal feita. Vem comigo. Chegou o momento de a gente fazer a primeira análise de uma redação aqui com vocês, ok? E quando a gente faz uma análise de uma redação, a gente não tem o compromisso ainda de gerar um resultado. Ou seja, professor, quanto que ela ia valer? A própria explicação aqui vai dizer o quanto que ela valeria em média numa avaliação, por exemplo, como o Enem. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para finalizar esse primeiro módulo em relação ao esquema maior de uma montagem de redação. O que às vezes é você fazer uma redação sem a mínima organização necessária? Primeira coisa que nós observamos é o seguinte: é uma redação paragrafada. Eu tenho, estruturalmente falando, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Só que, na verdade, não é a intenção de promover uma separação em estruturas menores que vai fazer com que nós entendamos que aqui eu tenho uma redação. E por que eu estou falando isso? Porque a introdução não se presta a ser uma introdução, o desenvolvimento não se presta a desenvolver uma ideia e a conclusão muito menos. Vamos observar. Vamos lá. Essa primeira parte aqui, do ponto de vista estrutural, equivale ao que nós vimos aqui com o nome de introdução. Vamos lá. Eu espero que, na verdade, na introdução, uma resposta seja, pelo menos, gerada através dessa micro pergunta aqui, sobre o que abordará o texto. Essa pergunta tem que ser respondida e eu preciso achar essa resposta de maneira muito clara. Vejamos. É com o tempo em que se percebemos como tudo passa, as tecnologias evoluem e tudo se tornou mais prático e fácil. Tanto que cada vez mais abusamos do conforto de um sofá e contamos com a tecnologia para agilizar nossos serviços, fazendo com que possamos gastar menos o tempo. A pergunta é essa: sobre o que fala o texto? Traduzindo, trocando em miúdos, tentando abstrair o máximo possível da ideia mal organizada pelo redator, ele está tentando dizer o seguinte: embora tudo evolua, a gente ainda procura trabalhar dentro de uma simplicidade com a ideia do conforto que a tecnologia nos proporciona. Só que eu verifico, por exemplo, que não há uma clareza da ideia a ser trabalhada. Então eu posso chegar à conclusão de que a resposta não é muito clara. Então eu posso dizer, por exemplo, que a tese é pouco explorada. Isso para não dizer que ela não existe. Então falta uma clareza naquilo que ele quer dizer. Ele não consegue ser muito claro na ideia acerca da introdução. Quando uma ideia na introdução não é muito clara, isso compromete o sentido geral do texto bastante, até porque se eu não tenho um ponto de contato na introdução sobre aquilo que eu vou falar, como que isso vai ser gerenciado no decorrer do argumento? Então veja, a falta de clareza contida no primeiro parágrafo faz com que nós entendamos que a introdução do texto, ela está mal feita. Bom, verificamos agora como que foi pensado por esse redator a elaboração disso aqui, a elaboração de um desenvolvimento. Primeiro, nós estivemos falando com vocês em algumas aulas que a possibilidade de você gerar um desenvolvimento está através da criação disso aqui, tá? A gente fala na criação de argumentos. Eu faço questão de marcar o argumentos, porque você precisa fazer uma divisão pluricelular desse parágrafo. Esse parágrafo não pode ser centralizado em apenas um parágrafo. Isso é um erro primário, que não é cabível para um estudante de ensino médio ainda elaborar textos dessa forma. Ele sabe que ele tem a proeza de criar linhas argumentativas e quando ele faz isso em apenas um parágrafo, ele praticamente joga fora todo o caráter argumentativo dele. Porém, para o avaliador, tem que partir de uma análise, tá? Vejamos a análise que ele faz.
A tecnologia é algo que de fato vai evoluir junto com o tempo, com tendências maiores ao conforto e à agilidade e eficiência com a economia de tempo. Grande parte desses avanços ocorre devido a muitas necessidades em momentos de desespero, por exemplo, em guerras e crises, porém, se bem desenvolvidos, podem ajudar no desenvolvimento de uma sociedade melhor e mais avançada comparada ao passado. É claro que você não entendeu nada. Você não entendeu nada porque a ideia não é alocada, não é organizada em tópicos menores. Veja, a primeira coisa que nós verificamos é que existe uma ideia muito clara desse redator em estabelecer um raciocínio circular. Ele estabelece uma volta, uma circularidade acerca do que ele disse no primeiro parágrafo, absurda. Se a gente analisar friamente, o que ele diz daqui até essa parte do texto, em contraposição ao que ele fala na introdução, gera uma circularidade. Então você verifica que até a grande parte da metade do texto dele, ele ainda não desenvolve. E não desenvolve por quê? Ele apresenta um parágrafo de introdução completamente ineficiente e uma linha argumentativa que não é feita, e não é feita pela falta desta organização. Ok? Então, a criação de argumentos dele fica comprometida por quê? Porque ele tem aquilo que nós chamamos de difuso propósito argumentativo. O que é isso? O difuso propósito argumentativo, ele acontece a partir do instante que o aluno fez aquela argumentação que nós chamamos atenção em módulos anteriores. O tipo de argumento que ele usa é o tipo de argumento de quem não sabe o que dizer. Por isso que ele gera no texto dele um raciocínio extremamente circular, extremamente pouco produtivo. Então, tudo que ele faz ao longo do desenvolvimento não gera o que nós chamamos de argumentação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode acreditar que qualquer coisa que nós escrevamos no parágrafo de desenvolvimento vá gerenciar aos olhos do leitor uma ideia fechada, uma ideia centrada acerca de uma defesa. Para você defender um argumento, é fundamental que esse argumento traga para o leitor uma simbiose, uma conjunção de ideias que estabeleça uma lógica. Lógica essa que não se percebe aqui. Então, se nós formos analisar, por exemplo, ele até tenta, de uma maneira muito tímida, através da expressão, por exemplo, o recurso da exemplificação, mostrando que em guerras e crises você verifica, por exemplo, a eficácia da tecnologia. Só que é muito pouco diante daquilo que você pode criar em relação ao módulo argumentativo. O senso argumentativo dele praticamente inexiste nessa redação. Se eu tenho um parágrafo de introdução cuja tese é pouco explorada, até porque inexiste, tem um desenvolvimento com difuso propósito argumentativo porque o raciocínio é circular e o texto é pouco produtivo na defesa. O que esperar de um parágrafo de conclusão? Bom, ele obviamente não esqueceu o que nenhum aluno esquece. Portanto, então, ele, apesar de toda a fragilidade do ponto de vista argumentativo, ele não se esquece disso. Ele coloca o portanto. Aquele portanto que falamos anteriormente. Só que você nota que a proposta dele de conclusão não é nem síntese e não é nem proposta. Não é nada. Ele apenas inicia o último parágrafo conclusão para dar uma ideia de desfecho. Portanto, é perceptível que com estudos para melhorar a tecnologia, temos tudo para ter um futuro mais fácil e com muito mais conforto, que é o que todo mundo busca em suas vidas. Ah, professor, mas e se ele está retomando a ideia anterior? Sim, ele retoma. Timidamente, ele elabora uma síntese. Tudo bem, ele elabora uma síntese. Do ponto de vista de uma organização, de uma conclusão, ele faz uma síntese tímida, mas passa longe de uma síntese bem feita, porque para você ter uma síntese bem feita, era fundamental que você tivesse, pelo menos, uma organização argumentativa em 2 parágrafos. E aqui ele resolveu fazer um parágrafo de desenvolvimento em apenas uma linha, o que compromete sensivelmente o andamento discursivo dele. Então veja, não é o fato de colocar o conector, portanto, que vai indicar nessa sentença discursiva que a redação foi feita. É uma redação mal elaborada porque é mal
estruturada, é mal organizada. Então, de repente, a melhor maneira de pensar uma elaboração de um texto dissertativo, antes de pegar um papel e uma caneta para você escrever, é que você pense na elaboração de uma ideia maior, de um rascunho, de um croquis, de uma parte que oriente o leitor na iniciativa dele poder entender onde você quer chegar, por quais caminhos você quer seguir. O que a gente nota como avaliador, e vocês como espectadores, é que a redação foi escrita de maneira muito impensada, ela foi escrita de maneira muito trivial, apenas tinha uma ideia na cabeça e você percebe isso. Principalmente se formos analisar de maneira mais puxada, a total ausência de elementos conectores. É uma redação de poucos conectores, tanto que há alguns momentos que a gente não percebe uma certa lógica. Por exemplo, quando você chega nessa situação aqui, ó, tinha separado para vocês aqui um elemento que não tem muita lógica. Aqui, a tecnologia é algo que de fato vai evoluir junto com o tempo, com tendências maiores ao conforto e agilidade e eficiência, com economia de tempo, grande parte desse... Você nota que aqui nesse inteirinho, nesse intervalo aqui, era fundamental a existência de um elemento conector. Então a falta de conector já denota a total falta de organização estrutural e discursiva por parte desse redator desse texto aqui. Poxa, professor, mas começar o primeiro texto com uma redação fraca, o que você quer de mim? Hein? Eu não quero nada. Eu quero apenas que você entenda que aquelas aplicações de teoria que nós observamos nos módulos anteriores, desde a elaboração de uma introdução, em que nós vimos que é preciso ter uma contextualização de tema, era fundamental ter um direcionamento de uma abordagem, nós explicamos a vocês quais são os tipos de tese que eu posso fazer, uma tese pela divisão, uma tese pela retórica, uma tese pela declaração inicial, as 7 maneiras de você elaborar uma linha argumentativa, por exemplificação, por causa e efeito, por citação, por algo. Todos os tipos que foram explicados para vocês gerenciam no sentido de você não chegar a esse ponto aqui. Porque do ponto de vista do tratado, da argumentação, todos aqueles elementos são extremamente válidos para você estruturar minimamente um texto de natureza dissertativa. O que nós temos aqui é um texto organizado em falsos parágrafos que nos dão a ideia de um falso texto, que nos passam a ideia de uma falsa argumentação. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui não é passível de uma análise textual, dissertativa, argumentativa. Então, a melhor maneira de nós explicarmos esse primeiro módulo de análise do texto é verificar o seguinte: não basta apenas conjecturar em partes maiores o texto para dizer que ele foi elaborado em forma de parágrafo. O parágrafo é uma unidade temática, são blocos temáticos que orientam o leitor no entendimento do texto como um todo. E se eles não estiverem conectados entre si, como esses aqui não estão, a ideia de seu texto ser um fracasso é muito grande. Por isso que eu reitero a ideia. Todas as ferramentas que nós utilizamos para a estruturação discursiva do texto que vocês vão fazer precisam ser vistas e precisam ser cumpridas ao pé da letra para não gerenciar uma produção tão ineficaz como essa que nós estamos vendo aqui. Ok? Só para reiterar, a análise de redação ela tem que ser feita em 2 lados. Você precisa mostrar, vocês precisam entender que existem redações que cumprem efetivamente o seu papel de natureza dissertativa e argumentativa e outros que não chegam a esse patamar. É muito mais simples e será muito mais válido que nós vejamos primeiro esses modelos de redação que não são conjecturados à nossa realidade, o que nós não queremos de vocês. Para depois, com o passar do tempo, através da utilização daquelas ferramentas e dos textos que vocês vão nos enviar, bacanas, bonitinhos, assim, sedosos, macios e gostosos, para que eu possa analisar e possa comentar junto a vocês, diretamente no nosso sistema, no nosso canalzinho de comunicação, o que vocês podem fazer e não fazer. Há um detalhe, uma perguntinha que todo mundo quer saber. Professor, aqui tem crase? Tem. Mas isso é um papo mais para frente. O nosso papo de gramática, dentro da concepção do texto, vem através quando nós fomos estudar as competências avaliadas pelo Enem. A competência 1, a competência 2, competência 3, competência 4, competência 5, para que juntos possamos estabelecer aquela parte teórica que nós aprendemos com a concepção dirigida da banca, uma melhor e, consequentemente, eficiente produção textual para todos vocês. Então, eu vou deixar vocês com um pouquinho só do texto, só para vocês namorarem um pouquinho e depois a gente conversa. Fui. Um abraço.